Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, nossa conversa semanal sobre economia. Hoje o nosso convidado é o economista Rudson Rodrigues. Ele é membro do Conselho Regional de Economia aqui do Espírito Santo. Rudson, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. Como é que esse volume de desemprego afeta a economia brasileira e capixaba? Tá certo. Em primeiro lugar, agradecer, Roberto, o convite, tá? Eu tenho acompanhado o seu trabalho, vi o material que você tem produzido aqui para a sociedade capixaba, então, para mim, é um enorme prazer fazer esse trabalho aqui para vocês, tá? Roberto, assim, falando de uma forma mais simplificada, tá? Eu entendo o mercado de trabalho, a gente pode fazer uma analogia com uma rodoviária, tá certo? Uma rodoviária em que pessoas estão entrando e pessoas saindo dessa rodoviária, tá? A economia, quando a economia vai bem, a gente pode pensar essa rodoviária que está bastante movimentada, né? Pessoas entrando e saindo de uma forma bastante dinâmica, quando a economia vai bem. Por outro lado, quando a economia vai mal, em período de recessão, essa dinâmica ela se torna bastante baixa, né? Pessoas estão saindo e têm dificuldade maior para entrar nessa rodoviária, né? Por outro lado, quem está entrando também nessa rodoviária ou no mercado de trabalho pela primeira vez, tem muito mais dificuldade. Os números divulgados pelo IBGE apresentam uma taxa de desemprego para a população brasileira em torno de 11%. E para essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho pela primeira vez, ou seja, os jovens, eles são os que mais sofrem, né? Eles têm uma taxa de desemprego o dobro da média da população, né? Ou seja, em torno de 25%, né? Ou seja, essas pessoas são as que mais sofrem, tá, com o desemprego, que é a pior face que a crise apresenta para a gente, né? A gente tem algumas variáveis que a crise apresenta para a gente, por exemplo, a inflação, que a gente vai no supermercado, consegue sentir um pouquinho o preço, mas o desemprego realmente é a pior face que a crise se apresenta para a gente, né? Em economia a gente brinca um pouco que quando o meu vizinho perde o emprego é recessão, mas que quando eu perco o emprego é depressão, né? Então quando a gente olha para os nossos familiares, alguma pessoa próxima perdendo o emprego, a gente vê realmente que a situação está complicada, a situação está bastante agravada pelo desemprego. Agora é hora de falar da pessoa que perde o emprego ou da que está empregada com medo de perder o emprego. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês estão sentindo esse movimento do lado de cá, do lado de quem está buscando o mercado de trabalho? Certo. Bom, essas pessoas, elas têm que entender o contexto que elas estão vivendo, né? A gente fala muito em qualificação, né? A gente bota a culpa em algumas variáveis na economia, né? Por exemplo, algumas pessoas falam que a carga tributária está muito alta no Brasil, né? Mas será que é só isso, né? A gente pode pensar, por exemplo, em termos de desenvolvimento, né? Em economia a gente tem dois conceitos, crescimento e desenvolvimento. Crescimento é uma variável matemática, né? Dobrou de tamanho, cresceu, né? Uma criança dobrou de tamanho, cresceu. Mas desenvolvimento tá ligado à questão qualitativa, né? Tá ligado a melhoras, né, na economia. A gente pode pensar tanto em termos do trabalhador como em termos da economia como um todo, né? Desenvolvimento está ligado a melhorias nas qualidades de distribuição, né? Pensando no lado de pessoas, saiu uma reportagem agora recentemente de um trabalhador de um pedreiro, de um ex-pedreiro que se formou em direito, por exemplo, né? Saiu também uma reportagem de uma pessoa que cortava cana e se formou em medicina. Então isso é desenvolvimento. Lá no Conselho a gente está com um programa chamado Corecon nas escolas, em que são feitas 18 palestras ao longo do ano, falando um pouco sobre economia, falando um pouco sobre a profissão de economista. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra dessa e um economista nosso falou uma coisa muito interessante lá durante a palestra dele, que foi o seguinte, que ele se sentia no lugar daqueles estudantes, né? Porque ele estudou naquela escola que ele estava fazendo aquela palestra. Então, isso é desenvolvimento, porque ele saiu de um ponto A e foi para um ponto B, mais alto, né? Hoje é um profissional reconhecido, tem trabalho publicado. Quer dizer, a pessoa ela saiu de um ponto para um outro, né? Aí você vai me perguntar,
é só dinheiro? É só para a pessoa ganhar dinheiro? Não, isso aí é bom para a economia, é bom para você, é bom para a sua família, é bom para a sociedade ali como um todo. Então, porque quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando em melhorias de distribuição, né? É o rico ficar um pouco mais rico, mas o pobre também ficar um pouco mais pobre. Então, essa menos pobre, né? Exatamente, desculpa. O pobre ficar um pouco menos pobre, um pouco mais rico, né? Que eu quis dizer. Porque, Roberto, por exemplo, o que caracteriza, em geral, uma economia rica de uma economia pobre é quão qualificados são os seus trabalhadores. Por exemplo, a produtividade da economia americana, de um trabalhador americano, é em torno de 4 vezes a produtividade do trabalhador brasileiro. Isso quer dizer o seguinte, em termos práticos, que um simples lavador de prato lá nos Estados Unidos, se ele quiser, ele compra uma BMW, um carro, uma BMW. Aqui no Brasil, se um trabalhador de prato quiser comprar, ele no máximo vai comprar uma moto, 125 cilindradas. Quer dizer, isso é desenvolvimento. Isso é muito mais do que crescer. Você nunca vai desenvolver tanto uma pessoa quanto uma nação pensando no curto prazo, né? Você tem que pensar a médio e longo prazo, né? Se você hoje quiser se formar em medicina, por exemplo, você vai ter que investir tempo, né? 10 anos, sei lá. Se você quiser tornar uma nação mais rica, você vai ter que, talvez, uma geração para se tornar mais rica, né? Então você tem que pensar no curto e no longo prazo. A carga tributária hoje brasileira, no curto prazo, não tem como mudar. Porque você tem toda uma estrutura que depende da receita que essa carga tributária gera. Então a gente tem que pensar muito bem no curto e no médio prazo, né? Então, e tomar atitudes de acordo com essas ações, né? Então você diria que para o trabalhador seria o momento de pensar nele e se desenvolver. Quer dizer, eu estou numa situação hoje complicada por conta da economia, mas eu preciso investir em mim. Por pouco que seja, por pouco que eu tenho que investir na minha carreira. E olhando exatamente o entorno, né? Como é que está a economia, como é que está a economia local, como é que está o seu bairro, quais são as potencialidades do seu bairro, tá? Eu sempre falo o seguinte, que a pessoa tem que olhar ao entorno, o que está crescendo, né? Aqui na Grande Vitória, por exemplo, a gente tem claramente algumas vocações de cada região, tá? A Serra, por exemplo, a gente tem uma vocação mais industrial ali, tem um comércio ajudando, mas a vocação é mais industrial. Então, os empregos que vão ser gerados vão ser mais na área industrial. Cariacica e Viana tem uma vocação mais de logística, tá? Tem comércio também, mas os empregos que vão ser gerados vão ser mais na área de logística. Vitória e Vila Velha, por sua vez, o comércio vai ser mais predominante, então os empregos que vão ser gerados vão ser mais na área de comércio. Então, ou seja, não é o trabalhador só se qualificar de qualquer maneira, ele tem que olhar o seu entorno, entender as potencialidades da região e usar a sua qualificação ou a qualificação que ele pretende de acordo com essa região. Quer dizer, nisso eu vejo que às vezes alguns governos e algumas entidades também erram, porque oferecem cursos de qualificação que não têm a ver com a potencialidade e com a vocação. Fazem os cursos apenas porque são mais fáceis para ter o marketing. Estou dando uns 50 vagas para o curso de cabeleireira. Só que tem 500 cabeleireiros naquele bairro e os 50 que vão se formar vão ter dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Não, com certeza. Essa função é uma função muito mais do governo do que das pessoas. O governo que vai ter a capacidade de analisar essa economia e ver a potencialidade daquela região e oferecer os cursos mais adequados de acordo com a potencialidade, né? Mas as pessoas, sobretudo, têm que ficar atentas também. E, sobretudo, se ela não identificar ali uma potencialidade, de acordo com a qualificação que ela tem, ela expandir a área geográfica que ela está buscando um emprego, por exemplo, né? E as pessoas também, elas têm que pensar nelas também, né? Quer dizer, não adianta só fazer um curso porque é aquilo que está oferecendo, porque de repente ela não gosta daquele tipo de trabalho. Exatamente. Quer dizer, tem que pensar também no que eu gosto de fazer, porque se trabalhar para ganhar dinheiro é uma coisa, mas a gente diz que trabalhar é bom se a gente faz o que a gente gosta, né? Senão é um sofrimento, né, ir para o trabalho. Não, com certeza. E a pessoa também, na sua vida pessoal, ela tem que pensar nas ações de curto e médio prazo. Por exemplo, se eu estou desempregado e preciso de um emprego,
eu não vou fazer uma faculdade, porque só vou ter um retorno daqui a 5 anos, por exemplo. Então eu tenho que fazer ou um curso de curta duração, uma especialização de 2, 3 meses e procurar logo um emprego, ou procurar um emprego de acordo com a qualificação que ela já tem, né? Então não adianta, muitas pessoas confundem isso, né? Estou desempregado, vou entrar numa faculdade, né? Quer dizer, vai continuar desempregado. Continuar desempregado por no mínimo 4, 5 anos. Tendo que pagar a faculdade, porque poucas vagas tem no... Exatamente. Então isso aí é muito importante, a pessoa identificar a sua necessidade de curto prazo e a sua necessidade de médio prazo e aplicar isso à sua qualificação. Muita gente fica presa, muitas vezes, na economia velha, né? Que hoje em dia, por exemplo, saem muitas listas de profissões em alta e profissões em baixa. Algumas profissões, infelizmente, elas tendem a diminuir, né? Um alfaiate, por exemplo, são raríssimos, né? Então as pessoas elas têm que quebrar esse gelo, né? essa rigidez que elas têm e procurar novas profissões também, de acordo com a nova economia que está surgindo, né? A gente tem hoje, por exemplo, um paradigma, né, que a gente chama, que vários setores estão se oligopolizando, né, monopolizando, empresas estão crescendo e tomando conta de vários setores. Por outro lado, está surgindo, por exemplo, oportunidades de nicho para pequenas pessoas e pequenos empreendedores, né? Que essas grandes empresas não vão conseguir atingir. Então esse, por exemplo, é uma nova economia que as pessoas têm que explorar, né? Por exemplo, um mercado de nicho que a pessoa pode explorar, por exemplo, que uma grande empresa nunca vai explorar, por exemplo, é o mercado, por exemplo, do dia da noiva, por exemplo. O dia que a pessoa vai casar, ela passa naquele local... O dia inteiro. O dia inteiro. É um mercado que não vai ser oligopolizado. É um mercado que vai surgir para o pequeno empreendedor ou para a pessoa física, naturalmente. Então as pessoas, elas têm que entender a economia, têm que entender esse movimento e sair do paradigma antigo da velha economia e entender a nova economia. Hudson, obrigado aí por sua conversa aqui no Mercados e Negócios. Convido para voltar outras vezes para a gente continuar analisando o mercado de trabalho. Ok? Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.